Pessoal, hoje a gente vai começar o estudo dos Evangelhos Gnósticos, da Elaine Pagels. Eu sei que alguns aqui já leram, né? Mas é sempre bom reler, eu acho que eu já li umas tantas vezes, então é sempre bom. E como o Vinícius estava falando lá no grupo do Telegram, é um livro muito bom para abrir as portas para o gnosticismo, né? É um livro que traz todo o debate, toda a discussão, já joga as questões polêmicas, fala do diálogo da igreja com os gnósticos. Então, é aquele livro assim que abre as portas mesmo para a gente e facilita muito para quando a gente vai pegar os textos gnósticos, a gente ter essa discussão. A Elaine Pagels, para quem não conhece, ela trabalha com esses textos gnósticos desde 1975, e ela estudou em Harvard e em Oxford, ela é historiadora. Então, o livro dela é muito bem fundamentado, assim, ela não está tirando as coisas da cabeça dela, ela vai nos autores, ela pegou nos textos, ela visitou o Museu Copta do Cairo, ela lê em copto, então é uma pessoa, assim, que a gente tem uma confiabilidade muito boa, né? E aí eu peguei a introdução, né, que a introdução já traz uma discussão muito rica, não trouxe ela inteira aqui, mas selecionei várias passagens, e minha ideia é passar a introdução da Elaine Pagels com vocês. A gente vai lendo junto, comentando, vocês podem ir comentando no chat também hoje, e aí no final a gente bate um papo, tá bom? Tá, e a edição que eu mandei no Telegram é essa segunda, é uma reedição, eu acho, da Paulus. E essa primeira foi da Cultrix Pensamento. Mas aí esgotou, não tem mais. Então, ela vai começar contando um pouco sobre a descoberta, né? Eu sei que aqui no canal no YouTube eu já coloquei um vídeo contando sobre a descoberta, mais em detalhes, tudo que acharam, como é que foi a história, mas ela conta e eu acho que é legal para a gente discutir algumas coisas. Então, por exemplo, ela está falando que são agricultores, né, que encontram nas colinas de Jabal al-Tarif, lá no Egito, lá na região de Nag Hammadi, e eles haviam selado os camelos e partidos para Jabal. Jabal é o nome de uma montanha que tem lá na região, eu pus mais na frente uma foto da região. E eles estavam indo procurar fertilizante. E aí, ao escavarem em torno de uma caverna, numa grande rocha, eles acham esse vaso de cerâmica de quase 1 metro de altura. E o Muhammad ali, ele hesitou em quebrar o vaso, pensando que tinha um djinn, né, um gênio da lâmpada dentro do vaso, né, um espírito mau, o que vai acontecer se eu quebrar esse vaso antigo aqui. Mas ele ficou pensando se tinha tesouros, né, e aí acabou quebrando o vaso e descobriu 30 papiros encadernados em ouro, em couro, não ouro. Acho que eu cortei o C ali, quem dera se fosse em ouro, né. E aí, voltando para casa, ele deixou os papiros soltos no chão, e aí a história que todo mundo conta, que é tão lamentável. Toda vez que eu leio isso, eu fico triste de verdade, assim, o que aconteceu, né? Ele deixou ali jogado perto do fogão, e a mãe dele viu aquele monte de papel velho, pegou e catou e pôs na lenha para acender o fogão da cozinha. E aí a gente vê que os códices mais numerados são 13 códices, né, que são esses cadernos enrolados em couro. Os mais para frente, o 12, o 13, tem só assim fragmentos de não sei o quê, pedaços de um texto só, enquanto os outros têm 4, 5 textos, tem alguns que têm só fragmentos e pedaços. E inclusive pedaços do corpus hermético. Eu fiquei pensando, nossa, o que a mãe dele queimou, né? Que tristeza. E aí a história, porque essa descoberta foi em 1945. Em 47, 2 anos depois, foi os manuscritos do Mar Morto, lá dos manuscritos dos essênios, que a gente já viu aqui ano passado, né? Que aí, no caso, é mais de 1.000 textos do Mar Morto. No caso aqui de Nag Hammadi, a gente conseguiu, salvou das mãos da mãe do Muhammad, salvou 52. Mas foi muito difícil para chegar até nós, porque vejam que interessante, enquanto o manuscrito do Mar Morto, quando foi descoberto, rapidinho, a Universidade de Jerusalém
Os estudiosos da época já se reuniram para pegar, para formar equipes e traduzir, trazer tudo isso publicado. No caso dos gnósticos, foi problema atrás de problema atrás de problema. Ninguém queria deixar chegar na mão de ninguém, ninguém queria permitir que fossem traduzidos, e de 45 a 75, a gente não teve notícia desses textos. Foi tudo tentativa de contrabandear, de comprar em leilão, de roubar os textos, foi uma confusão. Então, o que achou, esse Muhammad, ele estava envolvido num crime, ele estava numa rixa familiar, ele matou um primo, um parente, uma família, e a polícia estava atrás dele, então ele pediu para um amigo esconder os textos, ele tinha achado, porque ele achou que ia valer dinheiro, e ele tinha razão, né? E aí esses manuscritos acabaram vendidos no mercado negro por negociantes de antiguidades do Cairo. Só que aí logo isso chega nos ouvidos de funcionários do governo egípcio. Então, em circunstâncias muito... Isso tudo é o texto da Elaine Pagels, tá, gente? Não é o meu. Em circunstâncias muito difíceis, como veremos, o governo comprou um deles, né? São 13 livros enrolados em couro. O governo comprou um dos livros encadernados e depositou no Museu Copta do Cairo. No entanto, parte considerável dos 13 códices contendo 5 textos extraordinários foi contrabandeada para fora do Egito e colocada à venda nos Estados Unidos. Onde foi parar? Notícias do códices logo chegaram ao professor Gilles Quispel, um eminente historiador de religião de Utrecht, na Holanda. Excitado com a descoberta, ele pressionou a Fundação Jung, em Zurique, a comprar os códices. Entretanto, quando ele conseguiu, descobriu que faltavam algumas páginas e foi ao Egito em 1955 para tentar encontrá-las no Museu Copta. Ou seja, foi do Egito para os Estados Unidos, aí o Gilles Quispel, que vai ser um estudioso muito importante dessa área, ele fica sabendo da existência, tenta adquirir, intermedia com a Fundação Jung, por isso que dos 13 códices, o primeiro é chamado Códice de Jung, porque a Fundação Jung conseguiu ter acesso a esse, logo depois. Então, quando o Quispel chega, vai no cara atrás das folhas que estão faltando, olha o esforço para conseguir esse material. Ele pede emprestado fotografias de alguns textos e corre para o hotel para tentar ler essas fotografias para saber do que se tratam, porque eles nem sabem ainda do que se trata. Eles não sabem que são evangelhos gnósticos, não sabem que tem nomes atribuídos a Jesus ou discípulos ali no meio. Eles ainda não tinham descoberto, eles só ouviram falar que era um material muito importante que encontraram no Alto Egito, né? Então, eles estavam curiosos. E aí, ele no hotel, com as fotografias em mãos, ele sabia ler copto, né? Ele passa ali na primeira linha. E aí diz a Elaine Pagels que o Quispel fica perplexo, até incrédulo ao ler. Estas são as palavras secretas proferidas por Jesus o vivo e escritas por Judas Tomé o gêmeo. Aí ele... né? Nossa, isso aqui é uma descoberta do século, imagina aquela coisa bem de filme de arqueologia. E aí ele sabia que o seu colega Poesch, que também é outro autor muito bom sobre o assunto, por meio de observações de outro estudioso francês, o Jean Doresse, esses nomes são importantes para quem estuda gnosticismo, identificou as linhas iniciais com fragmentos do Evangelho de Tomé em grego, descoberto em 1890. O Evangelho de Tomé era apenas um dos 52 textos de Nag Hammadi, ou seja, o Doresse tinha já acesso ao Evangelho de Tomé em grego, fragmentos, que lá em 1890 foi descoberto. Num lixão também no Egito, acharam esses fragmentos em grego. E aí o Quispel, quando lê em copta, lê e identifica, olha, é a mesma coisa, é uma tradução do grego pro copta, do copta para o grego, né? Ao contrário. Então, eles já se trocam cartas, já entram em contato um com o outro, para, olha, uma grande descoberta, a gente precisa ir atrás desse material. Então, reunido no mesmo volume, nesse mesmo volume que chegou ao Jung, estava o Evangelho de Filipe, que atribui palavras e atos a Jesus bem diferentes daqueles do Novo Testamento. Aí a Elaine Pagels pega a passagem mais chamativa de todo o Evangelho de Filipe, que é a passagem que depois vai ser usada pelo Dan Brown no filme Código da Vinci, que é bem sensacionalista, mas essa passagem existe, né? Diz o Evangelho de Filipe, nesse manuscrito: a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que a todos os discípulos, e costumava beijá-la
Entre colchetes quer dizer texto esburacado, igual na foto tá aí, tem uns buracos, e às vezes só tem o início e o fim da palavra, eles assumem o que é a palavra, tá? Só para explicar. E costumava beijá-la com frequência na boca. O restante dos discípulos ficava ofendido. Eles lhes disseram, por que você a ama mais do que a todos nós? O Salvador respondeu, porque eu não amo vocês como a amo, e aí o texto continua. Ele elogia ela como uma das melhores discípulas e dá instruções privadas para ela, é bem interessante. Mas a Elaine Pagels traz essa passagem para mostrar, olha, eles compram um documento que está sendo contrabandeado, conseguem burlar o governo, aí descobre que tem páginas faltando, o Quispel vai no Egito, consegue foto das páginas que estão faltando, quando ele vai ler, ele lê, essas são palavras secretas proferidas por Jesus a Tomé. Então, isso já chamou a atenção dele. E aí eles continuam lendo e encontram passagens como essa do Evangelho de Filipe. Então, vocês imaginam o alvoroço que os estudiosos ficaram na época. Né? Outros dizeres nessa coletânea, continua Elaine Pagels, criticam crenças cristãs comuns. Ou seja, eles encontraram material que contradiz crenças cristãs comuns. Então, tudo isso vai instigando o estudioso, né? Como, por exemplo, critica o nascimento da Virgem, ou a ressurreição do corpo, considerando-nos não entendidos ingênuos, ou seja, quem acredita que Jesus nasceu de uma virgem, ou que o corpo vai ressuscitar, isso é uma ingenuidade, é um mal-entendido, vocês não entenderam nada. Junto a esses evangelhos está o apócrifo, que significa livro secreto, né? A gente já discutiu aqui o termo apócrifo, o apócrifo de João, que é o que eu traduzi no meu livro, da Gnose de João, que começa propondo revelar os mistérios e as coisas ocultas em silêncio que Jesus revelou ao discípulo João. Então, é bem instigante mesmo essa descoberta. Os originais, dizem os estudiosos, e eu concordo, foram escritos em grego, a língua do Novo Testamento, como reconhecem Dorés, Poesch e Quispel, e outros, né? Parte deles foram descobertos, faltam palavras, por arqueólogos cerca de 50 anos antes, como esses fragmentos em grego do Evangelho de Tomé. Então, tinham fragmentos do Apócrifo de João, do Evangelho de Tomé e de alguns outros textos atribuídos a gnósticos que já foram descobertos em 1790, em 1860 ou 76, 1876. Então, existiam outros, né? Tanto que o Meade, quando ele trabalha com esses textos, ele cita essas descobertas, ele cita Peixe Sofia, ele cita o Códice de Bruce, o Apócrifo de João, eles conheciam. Mas surgir mais 52 textos, e muitos inéditos, né, foi uma coisa muito grandiosa. A Elaine continua, é pouco provável que alguns deles sejam posteriores a 120 ou 150 DC. Aí ela está discutindo a datação dos textos, né? Porque Irineu, o bispo ortodoxo de Lyon, declara por volta de 180 que hereges vangloriam-se de possuir mais evangelhos do que realmente existem. Né? Esses hereges aí ficam dizendo que tem outros textos, né? Quem disse que tem outros, né? Ele tenta jogar fake news, né? Assim, não, é tudo falso, não tem outros não. Ele tenta comprar os seguidores deles. E aí o Irineu lamenta que em sua época esses escritos já tenham atingido ampla circulação, da Gália até Roma, a Grécia e a Ásia Menor, ou seja, os textos estavam circulando amplamente em diversas comunidades não ligadas à Igreja Católica, que estava em formação naquela época, estavam sendo copiados, circulando, e o Irineu estava desesperado porque eles estavam circulando e ele precisava de todas as formas fazer as pessoas pararem de ler esses textos. Então, ele começa a escrever contra eles, falando, não, isso é bobagem, isso é heresia, isso é maluquice. Ele faz toda uma propaganda para desincentivar as pessoas a lerem esses textos, mas eles não tinham controle, né? Recentemente, o professor Helmut Köster, da Universidade de Harvard, sugeriu que a coleção de dizeres do Evangelho de Tomé, embora compilada por volta de 140 DC, ou seja, é bem antiga, né? É mais antiga do que o texto do Irineu contra os heréticos. Esse professor, o Helmut, ele
sugere que pode incluir algumas traduções ainda mais antigas que os evangelhos do Novo Testamento. Então, é ele que acha, por exemplo, que alguns trechos do Evangelho de Tomé remontem à segunda metade do século I, anos 50 até o ano 100, tão antiga, ou talvez mais antigo, do que as cópias de Marcos, Mateus, Lucas e João, que a gente tem como os evangelhos do Novo Testamento. Que é o que a gente já trouxe aqui, né? Que talvez alguns dos trechos do Evangelho de Tomé, ainda que a compilação oficial com 114 ditos seja mais ou menos de 140, pode-se considerar que alguns trechos sejam lá do ano 50, do ano 60, ou seja, muito antigo. Os estudiosos, ao investigar os achados de Nag Hammadi, descobriram que alguns textos relatam, aí ela vai falar do conteúdo, né? Sobre a origem da raça humana, em termos bem diferentes da leitura comum do Gênesis. Então, um texto lá de Nag Hammadi chamado O Testemunho da Verdade, por exemplo, conta a história dos jardins do Éden do ponto de vista da serpente. Então, toda aquela historinha que a gente viu, Adão e Eva, a serpente, foi expulso do paraíso, o pecado original, nada disso aparece nos evangelhos gnósticos. Nesse texto, o Testemunho da Verdade, a serpente, que aparece na literatura gnóstica como o princípio da sabedoria divina, ou seja, a serpente é aquela que se esconde dentro de nós e é capaz de despertar a gnose, fazendo a gente provar o fruto do conhecimento, né? Ela é a serpente de sabedoria. Ela convence Adão e Eva a compartilhar o conhecimento, enquanto o Senhor ameaça eles de morte, tentando por ciúme impedi-los de adquirir conhecimento e expulsando eles do paraíso quando consegue obter. Eu acho essa versão gnóstica do Adão e Eva, eu acho muito mais coerente, né? Porque as pessoas sempre se perguntam, até quem nunca teve acesso a um texto gnóstico, fica assim, mas espera aí, por que Deus coloca uma árvore num paraíso e depois proíbe eles de comer, e aí quando eles comem expulsa, né? As próprias pessoas que não têm acesso a esse tipo de leitura, muitas vezes se questionam, a gente vê isso, né? E aí os gnósticos vão dizer, não, é a serpente que instiga que a gente coma da sabedoria, e esse Senhor, esse Deus, que é ciumento, na verdade, é o Demiurgo, é o Yadabaoth, que quer controlar a mente humana e mantermos cativos aqui desse Éden de prazeres falsos, né, de esquecimento e de ilusão. E aí a Elaine Pagels questiona, por que esses textos foram criados? E por que permaneceram praticamente desconhecidos por quase 2000 anos? Por quê? Seu desaparecimento, como documentos malditos, proscritos, e o fato de terem sido enterrados nos penhascos de Nag Hammadi, parecem ser ambos parte de uma disputa crítica na formação do início do cristianismo. Os textos de Nag Hammadi e outros similares que circularam no início da era cristã foram denunciados como hereges por cristãos ortodoxos de meados do século II. A pergunta é, por que eles estavam sendo escondidos, né? Considerando, se a gente considerasse, se tivesse tido um Jesus no ano 0, que morreu no ano 30, né, que eu não acho que foi assim, esses textos, eles foram circulando e só lá por volta do ano 150, ou seja, muito mais de 100 anos depois, que foi surgindo essa ortodoxia cristã querendo barrar a circulação desses textos. Então, é como se a gente tivesse um material que surgiu em 1840, sei lá, e hoje tivesse gente dizendo que a gente não pode ler esses textos. Vocês conseguem visualizar o absurdo disso? Se a gente transpõe para o passado esse tempo, e a gente pensa agora em 1820, 1830, é muito tempo. É muito tempo para a formação da ortodoxia da igreja, para eles determinarem o que a gente pode acreditar ou não pode, né? Então, o fato da gente saber que tinha esses textos circulando antes é importante, né? E aí a Elaine Pagels, ela comenta, sabemos que muitos dos primeiros seguidores de Cristo foram condenados por outros cristãos como hereges. Porém, quase tudo que conhecíamos sobre eles
provinha do que foi escrito por seus adversários para atacá-los. O bispo Irineu, que dirigia a igreja em Lyon por volta do ano 180, denuncia em especial a total blasfêmia do famoso evangelho conhecido como Evangelho da Verdade. Além da gente ter tido acesso negado a esse material, e por pessoas que viveram 150 anos depois dos ocorridos, né, talvez, tudo que a gente tem acesso sobre esses gnósticos, ou que a gente tinha antes das descobertas, era a partir da voz de quem escreveu para atacar eles. Ou seja, a gente nunca tinha tido acesso a eles por eles mesmos. E isso faz toda a diferença. Então, o Irineu, ele denuncia a blasfêmia, né, do famoso evangelho conhecido como Evangelho da Verdade. E ele escreve no Adversos Heresias, né, ele, o tal do Evangelho da Verdade, uma blasfêmia, isso, aquilo. E em Nag Hammadi existe um texto chamado Evangelho da Verdade. E aí Elaine Pagels pergunta, será que ele estava se referindo ao mesmo texto? O Quispel e os seus colaboradores, os primeiros a publicar o Evangelho da Verdade, confirmam a referência, né? Um dos seus críticos sustenta que a frase de abertura, a frase que começa o Evangelho da Verdade, não é um título, mas que Irineu usa a mesma fonte de ao menos um dos textos descobertos em Nag Hammadi como argumento para atacar a heresia. Então, o que eles estão dizendo? Que os estudiosos que trabalharam com Nag Hammadi e traduziram, eles atestam que o que está nesses textos, e agora a gente pode ver com os nossos próprios olhos, é o que o Irineu está criticando, ou seja, ele está confirmando para a gente, ele sem querer fez um favor para a gente, ele está confirmando que eram esses os textos que circulavam, e que eles são tão antigos quanto a existência do próprio Irineu. Então, para a gente, isso é uma ótima confirmação de veracidade do texto, né? O Irineu, ele escreve um resumo do Apócrifo de João, e ele comenta, falando mal, né? Ele cita um pedaço e depois ele fica falando mal do texto. Só que agora, com o texto descoberto, a gente pode pegar o que o Irineu escreveu e comparar e ver que realmente ele está falando do mesmo texto. Ou seja, ele está confirmando a existência antiga do texto para a gente, isso é ótimo. Na época da conversão do imperador Constantino, quando o cristianismo se tornou a religião oficial aprovada no século IV, os bispos cristãos, que antes eram vítimas, a Elaine chama de polícia, né? Na verdade, é quem detém o poder político ali, né? Então, mas antes eles eram perseguidos e agora eles passaram a ser os comandantes da polícia. Então, a posse de livros denunciados como heréticos tornou-se ofensa criminal. E cópias desses manuscritos foram queimadas e destruídas. Mas no Alto Egito, talvez um monge no mosteiro de São Pacômio, que é aqueles monges do deserto que falam dos demônios dentro de nós, que tem a ver com os arcontes, os monges do deserto, não estou nem falando dos gnósticos, eles falam de coisas, São Pacômio, Santo Antão, muito parecidas com o que os gnósticos explicam, né? É bem interessante a gente depois fazer um paralelo. Então, talvez um monge que tenha apanhado esses textos proibidos ficou com dó de jogar eles fora, porque saiu uma ordem do bispo Atanásio de Alexandria para queimar e destruir, senão você está cometendo um crime, né? Ele pega, esconde e guarda no jarro e põe lá na caverna de Nag Hammadi. E aí os textos ficam protegidos da destruição e ficam enterrados por quase 1.600 anos. E esse é uma foto dos jarros, e a gente tem a foto, eu não sei se esse aqui é o James Robinson, que é um dos tradutores, dos primeiros tradutores, ou o Gilles Quispel, mas é a equipe que começou a trabalhar com os originais lá no Museu Cópico do Egito. Bom, Elaine Pagels continua. Entretanto, aqueles que escreveram e divulgaram esses textos, eles não se consideravam hereges nesse sentido negativo, né? Eles eram pessoas estudando textos de comunidades platônicas, comunidades gnósticas, comunidades herméticas, comunidades cristãs. Esses textos circulavam e eles tinham os textos e gostavam, né? Não tem nada de errado nisso. A maioria dos escritos emprega uma terminologia cristã relacionada de modo inequívoco à herança judaica, ou seja, tem elementos de judaísmo neles, isso é óbvio. Em alguns deles, não em todos. Muitos alegam oferecer tradições secretas e ocultas sobre Jesus
aos muitos que formaram no século II a chamada Igreja Católica. Então, eles alegam ser textos com ensinamentos que são ocultos àqueles que formaram a Igreja Católica. São ensinamentos privilegiados de quem tinham esses textos. Esses cristãos são hoje conhecidos como gnósticos, termo proveniente da palavra grega gnosis, que em geral traduz-se como conhecimento. Mas gnosis não é um conhecimento racional, né? A língua grega distingue conhecimento científico ou conhecimento reflexivo, que é episteme, né? Ele conhece matemática, ou ele conhece alguma coisa, e o conhecimento por meio da observação e da experiência, que é o cognoscer, é o gnosis, né? Que significa gnosis. Então, é o conhecimento do si mesmo, da centelha divina em nós, conhecimento da realidade absoluta, conhecimento do uno, conhecimento do pleroma, e tudo isso está dentro de nós. Esse é o conhecimento da gnosis, né? Não é só saber as coisas. Como os gnósticos utilizam o termo, poderíamos traduzi-lo como sabedoria, pois gnosis envolve o processo intuitivo do conhecimento de si mesmo. Conhecer a si mesmo, como afirmam, é conhecer a natureza e o destino humano. Segundo o professor gnóstico Teodato, que escreveu na Ásia Menor, no ano 140 a 160 DC, ou seja, um desses gnósticos antigos, o gnóstico é aquele que chega a compreender quem somos e o que nos tornamos, onde estávamos e para onde vamos, para onde partimos apressados, do que estamos sendo libertados, o que é o nascimento e o que é o renascimento. E esses vão ser temas frequentes nesses evangelhos, né? Na foto aqui a gente tem esse senhor aqui, é o Muhammad, que pegou os textos e ficou com medo do gênio no jarro, acabou quebrando e a mãe dele queimou. Esse senhor aqui. Ele se escondeu, porque como ele cometeu um crime, estava sendo perseguido pela polícia e tal, a gente levou 30 anos para descobrir quem é que tinha achado os textos, né? Quando eles tentaram remontar a origem do texto, ele levou um tempão para sair do armário, digamos assim. Fui eu, né? Que aí quando a coisa começou a ficar famosa, ele quis dizer que tinha sido ele, né? Antes ele estava com medo de ser pego. E aí é uma foto deles estudando pela primeira vez os textos lá em 1975. E os textos eram colocados, né? É muito papel seco, né? Quebra, né? Então eles eram colocados em lâminas de vidro para ser preservados. O que o Muhammad ali descobriu em Nag Hammadi é aparentemente uma biblioteca de escritos, quase todos gnósticos. Quase todos porque tem cópias do Corpus Hermético, tem cópias da República de Platão, tinha outras coisas ali, né? Embora afirmem oferecer ensinamentos secretos, então alguns, como o Evangelho de Tomé ou o Apócrifo de João, afirmem no próprio texto que é um ensinamento secreto ou reservado, muitos referem-se às escrituras do Antigo Testamento, outros às cartas de Paulo, ou tem passagens idênticas aos evangelhos do Novo Testamento, né? Então, quer dizer, é um material muito diversificado. Muitos deles incluem as mesmas dramatis personas do Novo Testamento, ou seja, Jesus, os discípulos, cita os nomes, né? A gente não sabe se também são acréscimos posteriores da escola de Valentino, enfim. No entanto, as diferenças são surpreendentes. Primeiro, os judeus e os cristãos ortodoxos insistem que um abismo separa a humanidade do seu Criador. Deus é extremamente o oposto. Mas alguns dos gnósticos que escreveram esses evangelhos contradizem isso. O autoconhecimento é o conhecimento de Deus, e o eu e o divino são idênticos. Então, eles vão por caminhos diferentes do da igreja, né? Em segundo lugar, o Jesus vivo desses textos fala de ilusão e iluminação, e não de pecado e arrependimento, como o Jesus do Novo Testamento. Então, em vez de ter a missão de nos salvar do pecado, ele é apresentado como um guia que abre o acesso à compreensão espiritual. É muito diferente como que o personagem é apresentado, né? Quando o discípulo alcança a iluminação, Jesus não serve mais como mestre espiritual, pois eles se tornam iguais. E aí tem toda a confusão aqui de Jesus enquanto pessoa e Cristo enquanto mito metafísico, logos, né, que são coisas diferentes. A gente não tem que confundir Jesus com Cristo e Cristo com Jesus, são coisas diferentes. Terceiro, os cristãos ortodoxos acreditam que Jesus seja, de maneira única, o Senhor e o Filho de Deus.
ele permanece como sempre, para sempre distinto do resto da humanidade que veio salvar, ou seja, uma relação de hierarquia, né? Mas no Evangelho de Tomé, Jesus diz: aquele que beber da minha boca se tornará como eu mesmo devo me tornar ele, e as coisas que estão ocultas serão reveladas. E tem vários textos que enfatizam que nós podemos nos tornar como Cristos, ou chegar a esse grau de Cristos, ou atingir o Cristo, né? Ou sermos Cristo. Então, é diferente de ter ou o único Filho de Deus que veio aqui nos salvar, e um instrutor que dá acesso a um ensinamento que nos facilita se tornar como ele, né? São coisas bem distintas. Esse ensinamento, ou seja, a identidade do divino e do humano, e a preocupação com a ilusão e a iluminação, o fundador é apresentado não como Senhor, mas como guia espiritual. Ele parece mais oriental do que ocidental. Assim, ela está discutindo que parece muito com ensinamentos orientais, né? Onde aparece como um mestre, um guia, um guru, no bom sentido, né? Sem guru disse. E não como, o Filho único de Deus que veio salvar a humanidade, você só tem que aceitar e receber os sacramentos e ir para o céu quando morrer, né? É bem diferente. Aí ela comenta que as rotas de comércio entre o mundo greco-romano e o Extremo Oriente estavam sendo abertas quando o gnosticismo floresceu, que é entre o ano 80 e o ano 200. E quer dizer, tem gnosticismo depois, ano 300, ano 400, continua tendo gnosticismo, mas essa é a época mais forte dos textos. Por várias gerações, missionários budistas catequizaram em Alexandria. Observamos também que Hipólito é um dos pais da igreja, um cristão que falava grego em Roma, em 225, conhecia os brahmanes hindus, e inclui a tradição hindu entre as suas fontes de heresia. Então, primeiro o Irineu escreveu contra os heréticos, contra os gnósticos, e depois o Hipólito escreveu contra as heresias, né? Era uma turma de ortodoxos do contra. E olha que interessante, o Hipólito, em 225, ele escreve o seguinte: existe entre os indianos uma heresia daqueles que filosofam entre os brahmanes. Vivem uma vida autossuficiente, a abstenção de comer criaturas vivas e alimento cozido. Dizem que Deus é luz, não a luz que vemos, nem a luz do sol ou do fogo, mas para eles, Deus é discurso, não aquele que encontra expressão em sons articulados, mas o do conhecimento, gnoses, pelo qual os mistérios secretos da natureza são percebidos pelos sábios. Ou seja, o Hipólito não estava gostando daqueles brahmanes hindus que viviam em Alexandria e ficavam ensinando essas coisas, de que é possível acessar o conhecimento de Deus, essa luz que está em nós, que é através do conhecimento e tem a ver com o som, né, o logos, talvez. E a gente sabe, por meio de Porfírio, que Porfírio escreve sobre os gimnosofistas, que também são brahmanes que circularam entre a Síria, a Turquia e Alexandria. A gente não deve ignorar a presença desses elementos orientais influenciando aquela região naquela época, né? E essas trocas que houveram. Depois a gente vai ver Tomé, com relatos de Tomé indo para a Índia, e tradições cristãs na Índia, no início, lá por volta do ano 100, ou antes até, né? Menções a Tomé, menções a Cristo. Então, a gente sabe que houveram essas trocas filosóficas, esses diálogos, né? A presença dos gimnosofistas em Alexandria, dos brahmanes hindus e de missionários budistas ali na região, tanto da Palestina quanto do Egito, ela não pode ser ignorada, né? Se pessoas como o Hipólito e Porfírio estavam escrevendo, Porfírio elogiando e Hipólito atacando, né? Escrevendo sobre eles, é porque havia, notadamente, uma forte presença desse tipo de ensinamento lá também, trocando, né? A gente tende a pensar que o cristianismo é uma sucessão apostólica, porque a gente aprendeu assim, né, que começou com Jesus e foi através dos papas, mas quando a gente vai estudar a história, a gente vê que não tem nada disso, né? Que havia uma grande diversidade de tradições espirituais pagãs e orientais, e que elas dialogam entre si, e é nesse meio efervescente de cultura e de espiritualidade e de texto circulando, que os grupos gnósticos vão se consolidar, né? Esses indícios apontam possibilidades, embora nossas evidências não sejam conclusivas, visto que tradições paralelas podem emergir em diferentes culturas. Ou seja, não quer dizer que porque a ideia é parecida, não quer dizer que eles tiveram contato histórico, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado, não é sair
botando que fulano influenciou ciclano. Porque se a gente assume que a experiência mística, a experiência espiritual ou as verdades eternas possuem um grau de conformidade, né, à experiência humana, o conhecimento do divino, então não pode ser muito diferente. Então, tradições paralelas podem emergir em diferentes culturas, em diferentes épocas e serem semelhantes, mas também a gente pode pensar nessas trocas, né, são duas coisas. Tais ideias podem ter se desenvolvido em ambos os lugares de forma independente. O que chamamos de religiões orientais e ocidentais, e estamos inclinados a vê-las como vias separadas, não estavam diferenciadas de forma clara há 2000 anos. Né? Há 2000 anos atrás não havia, isso é Oriente, isso é Ocidente. Eles estavam no Oriente Médio. Né? Herege pode ser qualquer um de cuja aparência alguém não goste ou denuncie naquela época. Qualquer um que pensou diferente de você, que não é da sua patotinha, você pode chamar de herege se você tiver mais poder, que era o caso do Irineu e do Hipólito. Segundo a tradição, herege é aquele que se desvia da verdadeira fé. Mas o que define verdadeira fé? Quem assim a denomina? E por que razão? Segundo a lenda cristã, a antiga igreja era diferente. Cristãos de todo o credo buscam encontrar nos primórdios da igreja uma forma de fé cristã mais simples e pura. Na época dos apóstolos, todos os membros da comunidade cristã compartilhavam dinheiro e propriedade, todos acreditavam no mesmo ensinamento, ela está questionando isso, tá? Ela não está afirmando isso. Todos rezavam juntos, todos reverenciavam a autoridade dos apóstolos. E só depois desses anos dourados da igreja que surgiram os hereges e destruíram a igreja, né? Essa é a narrativa construída pelos padres da igreja, né? Que havia essa uniformidade, né? Que havia uma ortodoxia, uma opinião correta, vigente, vinda lá de sucessão apostólica, e depois esses hereges vieram aí bagunçar nossa cabeça. Contudo, a Elaine diz, as descobertas de Nag Hammadi perturbaram esse cenário idílico, falso, que criaram em torno da igreja. Né? Se admitirmos que alguns desses 52 textos representam as primeiras formas de ensinamento cristão, somos obrigados a reconhecer que o início do cristianismo é bem mais diversificado do que se preconizava antes das descobertas. O cristianismo contemporâneo, cuja complexidade e diversidade conhecemos, na verdade, pode ser mais uniforme do que as igrejas daquela época. Pois quase todos os cristãos, católicos, protestantes ou ortodoxos, compartilham três premissas básicas: aceitam o cânone do Novo Testamento, confessam o credo apostólico e afirmam formas específicas de instituição eclesiástica. Ou seja, hoje, com neopentecostalismo, Testemunho de Jeová, Igreja Batista, Igreja Ortodoxa Russa, Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Católica Romana, e todos esses que existem, né, calvinistas, tudo, eles são mais uniformes e homogêneos por terem essas três premissas básicas e aceitarem a mesma Bíblia e o mesmo tipo de credo, do que era os cristianismos e os gnosticismos de antigamente. Né? Então, se a gente acha que um católico apostólico da Opus Dei é muito diferente de um batista ou de um calvinista, naquele tempo era muito mais diferente ainda, né? Porque os textos eram outros, as premissas eram outras. Então, a gente tem que ter essa heterodoxia na cabeça, né? Saber que era diferente. Mas cada um deles, continua Elaine, o cânone das escrituras, o credo e a estrutura institucional só surgiam na forma atual no fim do século II. Antes disso, como atestam Irineu e outros, numerosos evangelhos circulavam entre os vários grupos cristãos, desde os evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, até os escritos do Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Maria Madalena, e tantos outros, o Apócrifo de João, assim como muitos outros ensinamentos secretos, mitos e poemas atribuídos a Jesus ou aos discípulos. Alguns deles, aparentemente, foram descobertos em Nag Hammadi e outros estão perdidos para sempre. No entanto, por volta do ano 200, a situação mudou. O cristianismo, essa aí é Jabal al-Tarif, onde foi encontrado, essa foto, onde foi encontrado aquele vaso. O cristianismo tornou-se uma instituição dirigida por uma hierarquia com 3 níveis, por volta do ano 200. Bispos, padres e diáconos, que acreditavam ser os guardiões da única e verdadeira fé. A maioria das igrejas, entre as quais a Igreja de Roma desempenhou um papel predominante,
e rejeitou todos os outros pontos de vista como herético. Então, no ano 200 surgiu a igreja predominante, e todas as outras começaram a ser perseguidas e rejeitadas, e os textos destruídos. Ao lastimar a diversidade dos primeiros movimentos, que o Irineu ele lastima, ele ataca, o bispo Irineu e seus seguidores insistiram que só poderia haver uma única igreja, e fora dela não há salvação. Quem quer que desafiasse o consenso argumentando a favor de outras formas de ensinamento era declarado herege e expulso. Quando os ortodoxos obtiveram suporte militar, algum tempo depois de Constantino se tornar cristão no século IV, a pena para heresia aumentou e ficou mais complicada. O empenho da maioria para destruir qualquer vestígio de blasfêmia provou-se tão bem sucedido que até a descoberta de Nag Hammadi, quase toda a informação sobre as alternativas no início do cristianismo vinha dos ataques ortodoxos contra eles. Embora o gnosticismo talvez fosse a primeira e a maior ameaça de heresia, os estudiosos tomaram conhecimento apenas de uma pequena quantidade de textos gnósticos originais, nenhum publicado antes do século XIX. O primeiro surgiu em 1769, quando o turista escocês James Bruce comprou um manuscrito copta perto de Tebas, atual Luxor, no Alto Egito. E esse texto, comprado pelo Bruce em 1769, só foi publicado em 1892. Não é a Epistofia, esse é o Códice de Bruce. É os livros de Eo e o Apocalipse sem título, que eu estou traduzindo. Novidade para vocês. Ele afirmava ter o registro de conversas entre Jesus e os discípulos. Não, é Epistofia. É os nomes, gente. Você tem o Códice de Bruce e o Códice de Asquio. Mas o que tem conversas de Jesus e os discípulos é o Epistofia. Um grupo que nesse texto incluía homens e mulheres, tem 18 pessoas dialogando com Jesus em Epistofia. Em 1773, um colecionador encontrou numa livraria de Londres um antigo texto, também em copta, que continha um diálogo sobre os mistérios entre Jesus e os discípulos. Ou seja, no final do século XIX, começaram a publicar algumas coisas. O Mide, inclusive, foi o primeiro a publicar em língua ocidental esses textos. Ele trouxe para o inglês, estava só em latim e grego. Mas, com a descoberta de Nag Hammadi, as coisas vão tomando uma proporção muito maior. Em 1896, o egiptólogo alemão, alertado por publicações anteriores, comprou no Cairo um manuscrito que, para sua surpresa, continha o Evangelho de Maria Madalena e 3 outros textos. 3 cópias deles, um apócrifo de João. Então, existem 4 cópias do apócrifo de João e uma é dessa descoberta de 1896, ou seja, antes de Nag Hammadi. Também incluído na biblioteca de Nag Hammadi, né? Também tem o apócrifo em Nag Hammadi. E por que essa surpreendente descoberta? Acho que vou parar nesse aqui, tá? E por que essa surpreendente descoberta em Nag Hammadi só agora está sendo divulgada? Por que não tivemos notícias sobre a descoberta de Nag Hammadi, como tivemos em relação aos manuscritos do Mar Morto há cerca de 25 anos? O professor Hans Jonas foi um dos textos mais estudados academicamente sobre gnosticismo, foi o livro do Hans Jonas. Só que ele escreve antes de Nag Hammadi, então ele tem acesso a outras fontes, né? Mas ele foi bem importante na época. Ele escreve em 1962. Ao contrário dos achados do Mar Morto, da mesma época, as descobertas gnósticas de Nag Hammadi foram atacadas desde o início, até os dias de hoje, por persistentes e perniciosas obstruções políticas e disputas, acima de tudo, ciúmes entre os estudiosos e os adeptos do pioneirismo, porque tinham muitos acadêmicos que souberam sobre isso, começou-se a estudar copto nas universidades, né? E eles queriam disputar quem ia ser o primeiro a publicar esse material arqueológico fantástico, né? Então, começa uma disputa, atrapalhar o acesso, né? Isso acontece muito. O acesso aos textos foi suprimido de forma deliberada, não apenas nos tempos antigos, mas por razões bem diferentes, nos mais de 30 anos após a descoberta. Em primeiro lugar, os aldeões do Egito e os negociantes de antiguidade, que tentaram enriquecer com os manuscritos e esconder para evitar que as autoridades governamentais confiscassem. O seu valor tornou-se claro quando Jean Doresse, um egiptólogo francês, viu o primeiro dos manuscritos em 1947, no Museu Copta do Cairo, quando o diretor pediu que examinasse. O Doresse ele identifica o manuscrito
anuncia que a descoberta ia ser um marco no estudo sobre as origens do cristianismo, e aí o diretor do museu fica entusiasmado, pede para olhar um outro manuscrito, mantido por um negociante belga, e aí depois disso eles fecham totalmente o acesso aos manuscritos, colocam num cofre protegido por senha e ninguém mais pode acessar. E eu vou fazer uma pausa aqui, porque infelizmente a gente continua na outra terça. A gente continua para ver o que aconteceu com essa descoberta, e aí a gente entra no capítulo que é muito apropriado agora para Páscoa. O primeiro capítulo da Elaine Pagels é sobre a ressurreição, né? A polêmica em torno da Páscoa, ressurreição do Cristo, essas coisas.